quando eu era criança, eu tive alguns problemas, não vou dizer muitos, eu uso a palavra muitos problemas, foram alguns problemas com a minha mãe no que tange a questão da vestimenta. Porque minha mãe, eu acho, sempre foi uma visionária, desde ideias mirabolantes quanto aos nomes dos filhos, e aqui está o resultado dessa imaginação, e também quanto à questão das roupas, né? E eu me lembro para ser bem específico, de um dia, já contei para alguns, em que eu era, acho que do tamanho do Luca, assim, e o uniforme da escola era um shortinho e camiseta, uma camisa. E nesse dia não estava frio, mas não estava para ir bem à vontade, né? O tempo estava um pouquinho mais fresco, então minha mãe teve uma ideia mirabolante de colocar uma meia calça em mim, feminina, né? Eu acho que só tem feminina, posso até estar enganada. Eu lembro até hoje que o short era azul marinho, a camisa era branca e a meia calça era branca. Branca, não era nem cor da pele para dar uma disfarçada, era branca. Eu não sabia, devia ter 8, 9 anos, não sabia que era algo que só mulher usava, eu não tinha a menor ideia. Eu coloquei e fui para a escola. E eu me lembro que na escola, na hora do recreio, as crianças ficavam falando mulherzinha, mulherzinha. Aí eu falei, o que está acontecendo? Por que estão me chamando de mulherzinha? Até que um bom samaritano me avisou que a meia calça que eu estava vestindo era feminina, era de mulher. Mas eu fiquei com uma raiva. Fui pro banheiro, tirei e joguei fora. E aí quando eu cheguei em casa, minha mãe disse, ué, tirou? Eu falei, mas isso é de menina. Ela falou, deixa de ser bobo. Essas coisas não são assim não, isso é besteira dos outros. Então, quando eu cresci, né, maior, eu realmente rompi com a minha mãe quanto à questão de escolher as minhas roupas. Eu não queria mais que ela escolhesse, porque sempre dava um negócio errado. Minha mãe sempre comprava umas roupas meio esquisitas, fora de moda, e aí eu então comecei a escolher. Então ela falava que ia me dar um presente, eu pedia para ir junto e eu escolhia, eu nunca deixava a surpresa acontecer. Por que eu estou dizendo isso? Porque o meu tópico aqui é realmente andar na moda, ou o que a moda necessariamente representa pra gente, porque existe uma coisa chamada moda, não é? A gente, quando vai escolher uma roupa, escolher algo que é realmente fruto de uma tendência, a gente toma alguns cuidados, como por exemplo, não escolher uma coisa muito cafona, né? Um blusão meio estampado demais, ou um corte de uma calça jeans que já ficou para trás, não é assim? A gente toma esse cuidado, porque realmente andar fora da tendência pode ser algo que nos exponha meio que ao ridículo. Mas se você parar para pensar um pouco mais profundamente sobre este tópico, você vai ver que existe um paradoxo nisso. Não no fato da minha mãe colocar uma meia calça feminina no menino, mas o paradoxo de que a moda é, ao mesmo tempo, uma busca por identidade, singularidade, não é? Quando eu compro roupas, provavelmente não compro as roupas que você compra, porque você tem, não é só uma questão de gosto pessoal, mas você tem realmente algo com que você se identifica e se expressa ao escolher as roupas que você usa. Então há uma busca por singularidade, mas ao mesmo tempo há um desejo de fazer parte de algo. Porque se você andar muito na contramão e se seu gosto for muito singular, você não está na massa, não faz parte da tendência. Você, de certa forma, se torna um indivíduo fora do grupo. Então, ao mesmo tempo, há uma busca por uma singularidade, mas a singularidade não é singularidade porque eu preciso pertencer. Entende isso? O paradoxo? Isso é um problema na moda, a ponto, né, vou citar para você, de um filósofo norueguês chamado Lars Svensson. Ou, se você tem um norueguês melhor que o meu, depois, na verdade, Svensson, que ele diz o seguinte: o princípio da moda é criar uma velocidade constantemente crescente para fazer um objeto tornar-se supérfluo o mais rápido possível, para então passar para outro objeto.
A consciência do poder da moda é a consciência de que os produtos não vão durar. E se vamos escolher um produto que inevitavelmente ficará ultrapassado, vamos tender a escolher a última moda e não uma moda anterior. Os produtos não duram, nem se pretendem que o façam. Essa é uma parte importante da atração exercida pelo produto pós-moderno. Daqui a pouco poderá ser substituído. Os modelos, ou as modelos, são a mais alta encarnação de uma cultura em que nossas identidades essenciais devem estar situadas em nossos corpos, não em nossas almas. A formação da autoidentidade na era pós-moderna é, num sentido crucial, um projeto do corpo. O corpo tornou-se um objeto da moda, especialmente privilegiado. Aparece como algo plástico que se modifica constantemente para adequar-se às novas normas que surgem. E as modelos são as representantes maiores dessas normas. O que antes era, quem sabe, algo que eu buscava para me identificar ou para adquirir ou mostrar a minha personalidade, minha singularidade, agora se tornou algo, como o texto diz, pós-moderno, da nossa geração, que ele é superficial, ele é feito para não durar. Então eu procuro realmente a última moda porque eu sei que ela é a que vai durar um pouco mais, porque logo após virá uma nova temporada, uma nova tendência. Então essa mentalidade do supérfluo, de algo que é superficial, de algo que é estritamente objeto de consumo, ela já existe em nós, e ao mesmo tempo isso não é algo que representa mais a minha identidade enquanto alma vivente, enquanto ser, enquanto essência. É estritamente para o corpo, estritamente estético. Eu poderia usar que a palavra, né, ao invés de estritamente, unicamente estético. Algo realmente que tange a superfície de qualquer tipo de significado. Tá bom, Jôncio, mas o que isso tem a ver com o texto que nós vamos ler? Tem tudo a ver, por isso eu convido você a ler comigo 13, a partir do 8, que diz assim: não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Portanto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, ou qualquer outro mandamento, tudo se resume nisto: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Fazer isso, compreendendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no início, quando cremos. A noite já está avançada e o dia se aproxima. Deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos de modo decente, como quem vive de dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em discórdias e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não fiqueis pensando em como atender os desejos da carne. A gente viu semana passada que Romanos, o livro de Romanos, ele agora tem um afunilamento para questões práticas. Não seria aqui, como falei semana passada, uma mudança de estrutura literária, mas Paulo está fazendo com que tudo aquilo que ele já falou até aqui seja algo que seja realmente praticado na igreja. Não ideias somente, não divagações abstratas, mas algo que realmente precisa funcionar na vida, no cotidiano daqueles crentes. E ele começa falando, né, nessa perícope que nós lemos, porque se você voltar, o capítulo 13 já está falando diversos tópicos, né, como autoridade, se sujeitar à autoridade. O 12, versículo 9, já vem falando também da questão do amor. E eu separei o 8 até o 14, que eu acho que é sintético sobre todos os tópicos que ele já abordou neste capítulo. Então, para que fique, quem sabe, esclarecido,
não é a perícope que eu gosto mais, né? Num capítulo, por exemplo. A gente poderia estudar texto por texto aqui, mas demoraria muito tempo, né? Então, normalmente, se procura, né, a síntese do assunto, e essa é a perícope que a gente tem trazido para as nossas noites, para os nossos cultos. Ele fala do amor, não é, como sendo algo que resume a lei, não é isso? O versículo 9 vai citar, né, alguns dos mandamentos, como não matar, como não furtar, como não cobiçar. E ele vai dizer isso assim como Jesus ensinou, que ele vai dizer que o amar o outro é realmente a essência de todos esses tópicos da lei, de todos esses mandamentos. Porque Jesus ensina assim, né? Jesus resume os mandamentos como amar a Deus sobre todas as coisas e o outro como a si mesmo. E Paulo está fazendo a mesma coisa aqui. Ele está dizendo para romanos, né, que congregavam naquela igreja, uma igreja com judeus e gentios, que toda a lei, que todos os mandamentos se resumia a realmente o amor, e não amor. Eu conheço algumas pessoas, antes de eu concluir esse pensamento, que têm dificuldade com essa palavra, não na Bíblia, mas tem dificuldade com essa palavra hoje. Porque quando se fala de amor, a pessoa fala, amor é muito vago, né? Você pode usar amor em vários contextos e fica essa discussão. Mas a palavra é assertiva, é sobre isso mesmo, é sobre amor, mas o amor realmente bíblico. O amor bíblico é o amor de Cristo, né? É o amor que levou Jesus a ir para aquela cruz por nós. É esse tipo de amor, é o ágape no grego, é o amor sacrificial, o amor que dá a vida, não é? Então é desse tipo de coisa que Paulo está falando aqui. Não é amar como sendo um boa praça, um bom vivão, gente boa, um bom vizinho. É realmente ser alguém, né, parte dessa igreja, que manifesta na sua vida o amor como o amor de Jesus, o amor sacrificial, o amor que espera realmente o bem para o outro, o bom para o outro. E ele vai dizer que tudo isso, né, voltando no 9, é o resumo dos mandamentos. Ele conclui dizendo no 10, o amor não faz mal ao próximo, óbvio, né? Não pode, não tem como. O amor, segundo Paulo, esse amor excelente, esse amor cristológico, né? Ele não faz mal, ele não causa mal em nenhuma instância. Que isso fique entendido. Por mais que você possa pensar assim, mas espera aí, Deus amava seu povo. E em determinados momentos ele, né, deu uma... Mas mesmo esse tipo de exortação da parte de Deus não é um mal. Que fique claro, né? Eu já falei algumas vezes. Como as que eu dou no meu filho quando ele precisa. Precisa para o crescimento dele mesmo, né? Isso não é um mal. Isso é o bem que é realmente necessário naquele momento gerar, quem sabe, um estado de reflexão e até de sofrimento para que se perceba. Isso não é o mal. Porque o amor, segundo Paulo, o amor segundo Jesus, o amor segundo as Escrituras, ele sempre causa o bem. Então diz o 10, o amor não faz um mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Até aqui nós entendemos bem. O que eu acho interessante é justamente como Paulo inicia essa perícope no versículo 8, ele diz, não fiqueis devendo coisa alguma a alguém, ou melhor, a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros. Isso é interessante porque, se você passar rápido por aqui, você acaba achando que Paulo está dizendo que você não pode ficar devendo dinheiro para os outros. Não deveis coisa alguma a alguém ou a ninguém. Assim, em português pode ser uma coisa muito 10 mandamentos. Não fiqueis devendo dinheiro, né? Não pegue dinheiro emprestado. Mas não é isso que ele está dizendo. Embora ficar devendo para os outros, a gente sabe que não é algo bom, né? Não é algo que realmente aquele que tem o Espírito de Cristo procura fazer. Mas o que Paulo está dizendo é que não haja a ausência do amor no relacionamento com o outro. Não ficar devendo é não ter amor. É não ficar devendo no sentido de não manifestar algo que deveria ser manifestado. Entende isso? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu gosto pra caramba. Você está dirigindo, né? E aí está o motoqueiro lá forçando a barra. Não é
não é possível ultrapassar, é proibido ultrapassar. E aí ele te mete a buzina. E aí já vem a irritação, não é? E quando ele passa, você vai e quem sabe dá uma sacudidinha no carro só para ele tomar um susto. Isso é ficar devendo amor. Entenderam aqui? Isso é ficar devendo amor. Então Paulo está dizendo, não fiquem devendo dinheiro, não peguem dinheiro emprestado. Não é isso. Não haja entre vocês no relacionamento com a sociedade onde vocês estão inseridos uma dívida. Por quê? Jesus pagou a dívida que nós tínhamos com amor. Entende isso? Então, que realmente vocês não devam nada a ninguém. Unicamente, a única coisa que você tem enquanto algo que precisa realmente estar ativo no relacionamento é o amor de uns para com os outros. E ele não está falando exclusivamente do amor dentro da igreja, não. Porque Paulo está muito preocupado com a igreja, sim, com a questão interna do relacionamento gentio-judeu, mas ele também está preocupado com o relacionamento da igreja para com a sociedade pagã que ela está inserida. Entende? Porque eles eram perseguidos, sim. Eles eram mal vistos por uma sociedade que insistia em chamar os cristãos de ateus. Ateus por quê? Porque não adoravam o panteão divino romano, que era milhares e milhares de deuses. Eles adoravam um único Deus, por isso para os pagãos eles eram ateus. Então, os olhos da sociedade estavam o tempo todo sobre esses cristãos. E muitas vezes insistindo em oprimi-los, em persegui-los. E aí Paulo vira para a igreja nesse momento e diz, porque ele já falou aqui sobre submeter-se à autoridade, não é? Aí você pensa em Bolsonaro e Lula. Paulo está falando de um governo pagão, romano, não é? Extremamente opressor e violento. A realidade era muito mais dura do que essa que a gente acha que é, né? Paulo já falou para se submeter às autoridades, então o olho dele está na igreja e está no relacionamento com a sociedade ao seu redor. E o que Paulo vai dizer? Não é vocês precisam sofrer em nome de Jesus, embora isso esteja na Bíblia. Não é vocês precisam tolerar, não devam o amor. Porque todo o Antigo Testamento se resume em amar. Aí eu concordo com aqueles que dizem, amor é muito vago. Conceitualmente hoje é. Porque o amor não é uma coisinha que coça lá no coração. E que isso fique bem claro pra gente, vamos parar de romantismo com isso. O amor não é uma emoçãozinha que a gente fica esperando nascer. O amor não é um frio na barriga, como aquele do primeiro encontro do Chico com a Miriam. O Chico já contou que foi assim que ficou aquele negócio aqui, né? O amor é uma decisão, gente. Eu decido, porque Jesus morreu naquela cruz por mim, mesmo eu não sendo merecedor, que eu não vou dever amor a ninguém. Que eu realmente não vou abandonar essa decisão de manifestar o amor de Deus pelo perdido, pelo irmão, por aquele que me persegue, por aquele que me oprime. É uma decisão. Por isso que Paulo está insistindo. Ele sabe do problema relacional dos judeus e gentios dentro da igreja. Mas ele sabe também do problema relacional da igreja com os pagãos. E vai ter tempo, poderia dizer Paulo, que você vai estar irado mesmo, com raiva, frustrado, como a gente fica. Não deveis amor a ninguém. Decida-se sempre por amar. Decida-se sempre por causar bem. Decida-se sempre por manifestar o amor de Deus na sua vida. E não é um sorriso amarelo, não é um coração, como falei, aceleradinho, é uma decisão. No momento em que você pode retaliar, porque você pode retaliar, mas você não faz. Entende isso? Quem sabe a ideia de perseguição na nossa cabeça fique muito assim, uma força monstruosa vindo sobre mim, eu pequenininho, aí eu recebo toda aquela violência e fico quietinho aqui. Não é isso, é muito maior do que isso. É você estando numa condição de retaliação. O outro é menor, mais fraco, está numa condição de força e violência abaixo de você.
você tem tudo para fazer, você não faz. Você está com a razão, mas não faz. Não diz, não grita, não joga o carro em cima, não julga, no sentido, julgamento no sentido de botar um X, dizer que não serve, dizer que nunca mais haverá jeito para esse tipo de pessoa. Manifeste o amor. Espere do outro sempre o melhor. Veja sempre o copo cheio. Olhe para mim, não sou o pastor dos seus sonhos, sei disso. Eu não sou nem o pastor dos meus sonhos. Mas acredite que Deus pode produzir em mim um pastor. Acredite que Deus possa produzir em você um crente realmente com um selo de aprovação do Espírito Santo. Acredite que aquele crentezinho que você fala, esse aí não se compromete com nada, que Deus pode fazer dele realmente algo muito bom e que você quer ser ferramenta para isso. Entende? Nada de ficar realmente resistindo à manifestação do amor que Deus quer manifestar na nossa vida. Isso não quer dizer que a gente tolera tudo, que a gente aceita tudo, que a gente diz assim, tá bom, pode continuar errando aí. Não é sobre isso. É sobre realmente não ficar devendo amor. Amém? Amém. Foi baixinho, hein? Amém ou não amém, gente? Amém. Eu gosto do amém, estilo igreja gótica americana, o pessoal se concorda, né? Ele diz no 10 que o amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Aí no 11 ele diz algo bem interessante, ele diz assim, fazei isso, compreendendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no início, quando cremos. A noite já está avançada e o dia se aproxima. Deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Paulo faz aqui uma metáfora, né? Usa uma metáfora muito conhecida no Novo Testamento, luz e trevas, dia e noite, luz e escuridão, que é realmente algo muito conhecido, principalmente no Evangelho de João. Mas ele trata de uma maneira bem interessante, e do ponto de vista de Paulo, a noite já está terminando. Entende isso? A noite está terminando. Ela está naquela horinha que toca aquele sinal da fábrica de papelão ali, 5 horas da manhã, sabe? Que eu escuto aquilo ali com uma alegria que você não faz ideia. Insônia, não dormindo, e aí quando eu acho que eu vou pegar no sono, aí eu sei que é 5 da manhã e eu estou sem dormir, e aí que eu não durmo mesmo. A noite está ali, certo? 5 da manhã. É noite, mas não é, mas está acabando. Tu sabe que está acabando. Pode ser para sua alegria. Se você vai acordar cedo para ir para a praia, tocou, pô, vamos para a praia. Se você não dormiu, para a sua infelicidade. Paulo está dizendo, compreendam o tempo. Vocês precisam compreender o tempo. Olhe realmente ao seu redor. Perceba o tempo que a gente está vivendo. Ele diz, já é hora de vocês despertarem do sono. Amanhã está chegando, não é? Não é simplesmente desperta tu que dormes ou uma coisa assim, como se os crentes estivessem dormindo no momento que não deveriam. O que Paulo está dizendo é, a noite está terminando e já é hora de vocês acordarem, deixarem o sono, se levantarem, não é? Essa linguagem bem aqui. Porque ele diz, a nossa salvação está agora mais perto do que no início. Então não quer dizer que a salvação era algo a ser alcançada, não é isso que Paulo está dizendo, mas a ideia aqui é justamente da conclusão, da vinda de Jesus, realmente da consumação do século, não é? Então, Paulo não está falando que eles precisavam ficar atentos para serem salvos, não é sobre esse tipo de coisa, que a gente sabe que salvação é uma única vez e ponto final. Mas ele está falando que a salvação no sentido de olhar, né, com expectativa a vinda de Jesus, a transformação deste mundo, a consumação realmente dos tempos, está mais próxima agora do que no início. Então perceba que ele está realmente argumentando para um fluxo temporal que já está próximo, não é isso? Alguns vão dizer, Paulo achava que Jesus fosse voltar na sua geração ali. Não achava. Paulo vai dizer em inúmeros momentos que algumas coisas precisam acontecer, que o anticristo precisa surgir, e ele sabe que isso não aconteceu.
Então, da perspectiva de Paulo, o evento realmente, ou os eventos que marcam o final desta era antiga, até que foi falado semana passada, para dar início à era nova já se deram, como por exemplo a morte e a ressurreição de Jesus. Então, a consumação do tempo já está realmente mais próxima agora. E ele vai dizer, a noite está avançada, então a noite já está chegando no seu final. E o dia se aproxima. Então, para Paulo, a era antiga está no fim. A era nova se inicia. E a era nova é a era de Jesus, a era do reino de Deus, a era da transformação. E ela está chegando, a sirene já tocou. Enquanto o mundo está dormindo, não é? Porque acha que ainda é noite, nós já estamos atentos, já acordamos, já estamos na expectativa, já estamos nos preparando para realmente o dia que se inicia. E ele vai dizer aqui, versículo 12, lendo mais uma vez o início dele, a noite já está avançada e o dia se aproxima. Por isso ele vai dizer, deixemos de lado as obras das trevas, e as trevas aqui é a noite, né? A ideia é essa, o que se faz à noite, por exemplo, dormir, se vestir para dormir, se cobrir para dormir, tudo que envolve a noite enquanto dorme precisa de ser deixado de lado, e o estado que realmente precisa estar havendo naquela igreja é o revestir-se das armas da luz do dia. Então, vamos lá, já que você entendeu isso, nós estamos muito mais próximos do que eles, correto? Porque se Paulo falou para aquela geração, que é a primeira geração de cristãos, que o tempo está realmente próximo, que a vinda de Jesus, que a consumação do século, que a nova era, não essa nova era mística, né, mas a nova era, que é a era do reino de Deus, está às portas, muito mais hoje, 2000 anos depois. Os sinais dos tempos são muito mais claros hoje do que antes. Então, se naquele tempo era necessário despertar do sono, fazer com que a sua vida gire em torno realmente da conduta que deve ser vivida para esses que esperam a era do reino de Deus, realmente é o momento para o despertar. E isso significa muitas coisas. Significa que todos os nossos hábitos, projetos, todos os nossos, eu vou usar a palavra sonho aqui, porque eu acho que ela choca, os sonhos, né? Que são projetados para o futuro, que é algo que a gente realmente, né? Acho que todo mundo vive assim, de certa forma, né? Projeta desejando que aconteça, precisam ser revistos, porque pode ser que não dê nem tempo de concluí-los. Porque a noite está terminando. E o dia que se inicia é o dia do Senhor. Entende isso? Se você botar isso em perspectiva, Tiago fala isso, né? Para não fazer planos. Ele fala que você não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Quem dirá fazer planos? Eu não estou dizendo para você não fazer planos. Faça. Pode continuar abrindo a Radassa. Foco. É necessário fazer, eu sei. Mas isso precisa funcionar em torno do centro, que é a vinda de Cristo. Entende? Todos os nossos projetos, todos os nossos hábitos, toda a estrutura social que nós construímos, todos realmente, o que mais? Tudo que a gente joga para frente, desejando, quem sabe, um dia alcançar, precisa estar sendo medido pela vinda de Jesus. Amém? A noite já está terminando. Prestem atenção. É isso que ele está falando. Acordem, despertem do sono. Limpa o olho aqui, ó. Senta na cama, abre a janela e fica atento, porque a noite já está curta e a gente precisa realmente não se revestir, ele vai usar isso no final, mas usar, despir-se das roupas do sono e usar as armaduras, as vestes de um novo tempo, do reino de Deus. É isso que agora faz com que a gente caminhe. É isso com que Paulo está dizendo que era realmente as setas para essa igreja há 2000 anos atrás. Porque se a gente se distrair e o reino de Deus
passar a ser secundário, embora você possa viver assim, ó. Não, eu amo Jesus, eu sou crente, é algo com que você se identifica, é o nicho que você faz parte. Mas a maneira com que você vive, eu não estou falando de imoralidade, estou falando de realmente foco, não é a vinda de Jesus. Tu pode ver assim, pode acontecer, tudo normal, como se Jesus não fosse voltar agora. Eu posso viver assim. E aí, é isso que Paulo está dizendo para acontecer? Não, ele está falando de um estado de despertamento e atenção para algo que está às portas. E aí eu posso dizer para você, pode ser daqui a 10 mil anos, o que eu não acredito, pode ser hoje, queridão, pode ser semana que vem. E aí, o que precisa acontecer é eu estar sentado na janela, esperando esperançoso a vinda do meu Senhor. Não é aquele que vai vir para frustrar os meus sonhos e meus projetos. Pô, Jesus voltou, caramba, nem deu tempo. Não é isso. Ele é o mais esperado, o mais aguardado, o mais desejado. Enquanto ele não vem, aí há uns projetos, aí existem os projetos, aí existem os planos, entende? Mas isso tudo é secundário e eu jogo tudo para cima no menor sinal da vida dele. É essa a ideia aqui. Acordem do sono, despertem. Um novo tempo está chegando. A era do reino de Deus está chegando. Por isso vocês precisam se despir das roupas da noite e se vestir das roupas da luz, do dia, da vinda. Amém ou não amém? Amém. Amém, igreja. E aí ele diz, versículo 13: vivamos de modo decente, como quem vive. Esse de dia, aqui tem duplo sentido, né? Por quê? Porque no mundo antigo, eu já falei isso, não tinha iluminação, né? Tinha poste na rua. Era algo bem precário. Então, normalmente as ruas à noite eram uma escuridão só, né? Muita gente vê a parábola das virgens, né? Elas, quando acabam o azeite das nécias, elas ficam desesperadas, não dá mais para andar, né? Não dá para caminhar. Então, a ideia de noite e dia aqui tem o elemento de era passada e era vindoura, e a era vindoura é a era do reino de Deus, por isso é luz, mas também tem esse elemento da escuridão, que é uma ferramenta para quem quer fazer algo escuso, sabe? A escuridão aqui que era, não é baladinha? Embora, irmão, não vou entrar nessa vibe que é muito brega, né? A escuridão aqui era algo realmente usado para quem queria praticar imoralidade, que é o que ele está falando aqui, né? E o dia não, porque o dia todo mundo via, não precisa de iluminação, né? Você já entendeu o que Paulo está dizendo. Então ele vai ver, vivamos de modo decente como quem vive de dia, não em orgias e bebedeiras. É sempre um duplo mandamento aqui, né? Eu posso usar essa expressão. Orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em discórdias e inveja. Por quê? Por que Paulo está dizendo isso? Ele está metaforizando a nova era, a era da luz e a era passada, mas ele também está falando de algo que era natural no mundo pagão. À noite, quem queria praticar alguma coisa imoral era à noite, porque ninguém via, ninguém reconhecia. Por isso, Paulo fala, por exemplo, discórdia e inveja. Você pode, discórdia e inveja pode acontecer durante o dia. Pode, mas era na bebedeira, nos antros de moralidade do mundo pagão, que esse tipo de coisa era muito comum, inclusive morte, assassinato, briga, violência, entende? Então, na metáfora usada por Paulo dia e noite, não é só algo único e exclusivamente um signo sobre luz e trevas, era algo que acontecia mesmo. E ele está falando para aquela igreja de maneira bem prática que esse tipo de ambiente não era o ambiente daqueles caras, entende? Tem isso bem que é prático, né? Que é a parte prática. Mas ao mesmo tempo, ele diz para eles se despirem dessas coisas, uma realidade que isso era oferecido, né? Você não precisava ir atrás de imoralidade em Roma, né? Estava ali na porta de casa, né? A gente conhece as histórias, os filmes, e você sabe como a coisa era densa. Então, o que Paulo está dizendo é para substituir a noite pelo dia. E ele diz, revesti-vos, né, do Senhor Jesus Cristo.
mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E aqui é bem interessante, porque revesti-vos, para a gente, é como se eu estivesse vivendo segundo o caráter de Jesus, né? Você entende isso automaticamente. Mas no grego é tirar a sua roupa e se vestir. É isso que ele está falando, de Jesus. Entende? Não é só uma questão pós-moderna ou do nosso tempo. Revestir de Jesus né, ter uma conduta cristã. Também. Mas o significado literal é tirar as suas roupas, a roupa que você usaria à noite, na vida noturna, e substituir por outra roupa. Jesus Cristo. Não é a roupa de Jesus, é Ele. Entende isso? É como se tivesse, se isso fosse possível, você pegar aqui, e usar aqui o Jesus, né? E conseguir entrar na pele, na roupa, no coração, no tipo de manifestação, isso tudo. E você se veste daquilo, porque essa é a maneira de você realmente não ceder a esse tipo de conduta que ele vai dizer no versículo final, né, no finalzinho. E não fiqueis pensando em como atender aos desejos da carne. Os desejos da carne é justamente o que se faz à noite, é justamente o que se faz nesses lugares de imoralidade que ele está citando aqui. Como é que eu faço? Se revestindo, ou se vestindo, ou colocando as vestes de Jesus em você. Como é que você faz isso? Como é que eu me visto de Jesus? Não é conheçam o Evangelho, não é isso que ele está dizendo aqui. Não é decore, não é isso que ele está dizendo aqui. Não é se comporte, é mais. É muito mais que isso. É se vestir de maneira a realmente levar os outros a olharem para você e identificarem ele. A moda do cristão, essa vai ficar brega mesmo, mas é isso mesmo. É Jesus. Entendeu? Seja lá o que for que esta era diga para você. É Cristo. Eu me visto de Cristo. E se vestir de Cristo é viver como quem representa Cristo. As pessoas olham para você, a estampa, não estou dizendo isso literal, né? Você me entenda. É Jesus, sabe? O corte da calça, da saia, do vestido, é Cristo. O cabelo é estilo Jesus. Quero todo mundo cabeludo aqui, não. O tênis é da grife do reino de Deus. Paulo vai falar disso em Efésios, da couraça da justiça, do capacete da salvação. É se revestir de uma maneira em que você se pareça com Ele. Entende? E isso é muito mais do que eu pensar alguns tipos de características do cristão. É viver como Jesus. É manifestar o amor de Deus sobre o outro. É viver na esperança realmente do reino de Deus, né? Que venha o teu reino, é a oração de Jesus, não é isso? É fugir da imoralidade, fugir realmente de comportamentos que sejam destrutivos e anticristãos, e realmente ser aquele que se veste de uma maneira do reino de Deus, que as pessoas te identificam, que os olhos da sociedade, que os olhos deste tempo, que os olhos deste mundo, quando são colocados sobre você, é a Jesus que eles veem. Amém? Amém. Que realmente nós sejamos aqueles que buscam singularidade, que buscam parecer ou ser semelhante a um grupo, como na moda, mas que isso seja sobre o reino de Deus, que isso seja sobre Jesus, que isso seja sobre o Evangelho, única e exclusivamente. E os desejos da carne seja jogado para o lixo, porque nós vivemos uma novidade de vida. Vamos ficar em pé e orar?